Beleza, então voltando, a gente vai agora ver o pouco mais sobre a janela, né? A gente viu aqui como selecionar linhas e colunas. Aqui a gente pode também visualizar aqui as planilhas que a gente tem disponível na nossa pasta de trabalho, né? Olha lá, pasta de trabalho é onde a gente tem nossas planilhas. Aqui no caso a gente tem plan 1, plan 2 e plan 3. E aqui eu posso navegar entre essas planilhas através aqui da guia de planilhas, ok? Tem esse botão aqui de navegação onde eu posso passando, né, para a próxima planilha, para a última planilha, caso elas não estejam, já tenha muita planilha aqui que já esteja até, né, não esteja dando aqui para eu visualizar mais, eu posso navegar através desse botãozinho aqui, ok? Aqui eu tenho a barra de rolagem do Excel, onde eu posso navegar aí na horizontal e na vertical, através da minha planilha. Tem alguns modos de exibição aqui, o layout da página. Ele vai mostrar aqui como se fosse já a própria página, né? Vai ser impressa lá com os dados da minha planilha. Eu posso inserir um cabeçalho, um rodapé, igual como a gente viu no Word. Visualização de quebra de página. Eu visualizo apenas a parte da planilha que contém dados. A gente vai ver isso com mais calma no avançado. Como vocês podem ver, a gente não tem nada aqui ainda, apenas pelo fato de a gente não ter nada inserido. Olha lá, quando a gente insere no dado, a gente já tem alguma coisa para imprimir, então ele abre aí um local para a gente visualizar. E como eu quis aumentar o tamanho da página, posso fazer isso, posso aumentar o tamanho da página, definir aí até onde vai cada página. Ele já dividiu aqui em página 1, página 2, poderia vir aqui e dizer que isso é tudo página 1. A gente vai ver isso com mais calma mais para frente, beleza? Vamos voltar aqui para o layout normal. Então olha lá, aqui eu posso alterar o zoom, a maneira que eu vou ficar visualizando aí os meus dados na planilha. Então beleza, quanto tempo? 2 minutos. Então aqui eu posso alterar o zoom, posso alterar por aqui também a maneira que eu vou visualizar aí a minha planilha, beleza? Através de... Então vamos lá para o que interessa. Células. O que é aí uma célula? Uma célula nada mais é do que uma interseção entre linha e coluna. Olha lá. Tenho aqui a linha 7, passa aqui até a minha última coluna, e a coluna D que vai até a minha última linha. Então se eu chegar aqui nesse ponto que atravessa a linha 7 e atravessa a coluna D, eu vou ter uma célula. Essa célula que recebe como nome o nome da coluna onde ela está e o número da linha. Então eu tenho lá a célula, olha aqui, na caixa de nomes, célula D7. Beleza? Você vê aqui eu tenho a célula A1, porque está na coluna A, linha 1. Então eu tenho aqui a célula A1, B1, C1, C4. Isso é importante porque no Excel a gente trabalha com muito essa parte do nome de células. O nome de uma célula ele não é simplesmente o nome de uma célula. Ele é na verdade um endereço dentro da nossa planilha. Por quê? Aqui se eu for na minha última linha e última coluna, olha lá, olha o nome da célula da minha última célula da minha planilha. XFD 1.048.576. Ou seja, coluna XFD na linha 1.048.576. Isso significa que eu tenho 1.048.576 linhas e eu tenho aqui até a coluna XFD. Por que XFD? Porque ela vai da coluna A, olha lá, até a Z. Quando chegar em Z, ela vai para AA, AB, AD, até chegar em AZ, aí vai para BZ, BC, BD e assim sucessivamente, até chegar em XFD. A coluna XFD, olha lá, se eu selecionar a coluna inteira aqui, ó, ele mostra para mim que ele tem 16.384 colunas, ou seja, a coluna XFD lá é a coluna de número 16.384 colunas. Beleza?
Então, beleza. Então, se eu chegar aqui nessa célula, agora essa aqui, já sei que é a célula D5, beleza? Então, como é que eu faço aí para trabalhar com as células? Uso esse carinha aqui, essa borda aqui em negrito, com esse cantinho quadrado aqui, que é o nosso seletor de células, ok? Esse carinha aqui é o seletor de células. Toda vez que eu clico numa célula, ele já se posiciona lá onde eu cliquei, selecionando essa célula. Olha lá. Ele seleciona essa célula para mim. Beleza? Agora, se eu quero selecionar mais de uma célula, eu preciso clicar aqui, ó, no meio da célula. Olha lá, com o cursor do mouse nesse formato, aí, nessa cruz branca, né? Essa cruz grossa aí, branca, ok? Clico, seguro o botão do mouse e arrasto até selecionar a quantidade de células que eu desejo selecionar. Então, olha lá, selecionei várias células, clicando e arrastando. Vejam bem, o seletor de célula ele não sumiu, ele continua aqui, ó, ele só fez o que? Ele só aumentou. Então, o seletor de célula ele é muito útil. Ele não serve apenas para a gente selecionar células, a gente vai ver já que ele tem muitas outras funcionalidades. Beleza? Então, eu tenho aqui no seletor de célula, selecionando agora várias células, ele não seleciona apenas uma. Olha lá, como ele está aqui nesse exemplo. Se eu vier aqui selecionar, ele só aumenta, né? Abraçando aí um número maior de células. Então, vamos lá. Selecionar células, já sei como funciona, já sei o que é uma célula. Se eu quiser inserir informação numa célula, basta selecionar ela com o seletor, posicionar o seletor lá em cima dela, olha lá, na caixa de nomes vai me dizer lá que essa célula é a célula ativa, ou seja, o que eu digitar vai ser digitado aí nessa célula. Então, eu vou digitar aí meu nome, Gustavo, e aí percebam o seguinte, quando eu digito Gustavo, ou qualquer outra informação nessa célula, essa mesma informação ela vem para cá, para barra de fórmulas, ok? E outra, quando eu digito o nome de uma célula, fica aqui uma barrinha piscando, né? Essa barrinha que a gente conhece aí como ponto de inserção, beleza? Esse é nosso ponto de inserção que indica o quê? Aonde o texto vai ser inserido, tudo bem? Então, olha lá, a célula ainda está aguardando eu inserir novos dados, beleza? Como é que eu faço para inserir definitivamente agora esses dados aí? Porque até o momento, ó, já inseri o nome Gustavo, mas ele ainda está aberto para edição. Ou seja, se eu apagar, ele permite eu apagar normalmente. Mas se eu quiser que esse dado seja inserido realmente nessa célula, eu preciso usar ou a tecla Enter, olha lá, que ele passa para a próxima linha, ou posso utilizar a tecla Tab, que ele vai para a próxima coluna. Beleza? Você pode até se perguntar, pô, mas eu não poderia simplesmente clicar fora? Uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é utilizar ou Enter ou Tab. Por quê? Nesse caso aqui que a gente está usando um texto, a gente não está fazendo fórmulas, funções, nada, a gente pode clicar fora normalmente, mas no Excel a gente não trabalha com textos, a gente trabalha com textos no Word. E no Excel, geralmente, provavelmente, a gente vai utilizar fórmulas. Então, se você vai utilizar fórmulas, para inserir uma fórmula, use o Enter, use o Tab, para você não ter problemas. Beleza? Beleza. E agora, como é que eu faço para editar esses dados? Olha lá, para editar os dados de uma célula, basta eu fazer o quê? Eu posso vir pela barra de fórmulas, olha lá, seleciono a célula que eu quero, de novo, selecionando a célula, e aí eu posso vir na barra de fórmulas e editar esse conteúdo aí dessa célula. Outra maneira seria eu dar um clique duplo na célula. Eu também posso editar. Uma terceira maneira seria a tecla F2. Olha lá, ele abre também para me editar. E aí eu posso editar o conteúdo aí da célula. Por que é importante eu editar a célula, né? Eu chegar lá e fazer um desses comandos para editar. Porque se você estudou o Word, se você viu uma videoaula de Word ou já fez uma informática básica, você sabe que se você tem um texto selecionado, quando você tem um texto selecionado, você digita qualquer coisa no teclado, o texto que está selecionado ele é substituído pelo que você está digitando. Beleza? Então, aqui no Excel é bem parecido. Por exemplo, esse texto aqui, ó, Gustavo de Souza,
ele está dentro dessa célula que é a célula C4. Tudo bem? Célula C4 tem o texto Gustavo de Souza. Beleza. Agora, se eu quiser digitar aí o último nome, para completar aí esse nome, o que eu teria que fazer? Eu teria que abrir para editar. Por quê? Como a célula está selecionada, automaticamente o conteúdo dessa célula também está selecionado. Então, se o conteúdo lá está selecionado, a regra é a mesma lá do Word. O texto inteiro está selecionado. Se o texto inteiro está selecionado e eu digito qualquer coisa, olha aí o que aconteceu. O texto que estava selecionado foi o quê? Substituído pelo que eu digitei. Então, é muito importante essa questão da edição do conteúdo da célula. Porque se você chegar na célula que já tem o conteúdo e digitar qualquer outra coisa, o que estava anteriormente na sua célula vai ser substituído pela outra coisa lá que você digitou. Deixa eu ver aqui o tempo de aula. Eu vou parar essa aula, ok? Quero deixar aí num padrão aí de mais ou menos 10 minutos cada aula. Tive aí a parte de inserção de células. Na próxima aula a gente vê como apagar, mover e copiar, excluir, ok? Conteúdo das células. Até a próxima.